Fala aí, cara, beleza? Então, mais um vídeo para nossa playlist de pré-cálculo. Dessa vez eu quero falar com vocês sobre geometria plana, tá bom? Só a geometria plana, alguns tópicos que são muito importantes para que você possa trazer para o teu curso de cálculo, para o teu curso de álgebra linear, né? E não ter dificuldades com essas matérias que são, sim, pré-requisito para você mandar bem na faculdade, tá? E geometria plana eu vou basicamente cobrir nessa aula triângulos, tá? Vamos falar um pouco sobre classificação de triângulos, semelhança de triângulos, lei dos senos, lei dos cossenos, teorema de Pitágoras e polígonos, tá bom? Principalmente polígonos regulares, beleza? Então, começar bem lá de baixo, bem tranquilo. Preciso que você saiba que existem três tipos de triângulos, tá bom? Lá na escola, quando a gente estudou, eles tinham um nomezinho, né? Quando os ângulos todos são menores do que 90 graus, então aqui eu estou denotando os ângulos por alfa, beta e gama, né? Nesses três triângulos, e estou chamando os vértices aqui de A, B e C, né? Então, todos os ângulos podem ser menores do que 90, e nesse caso, aquele triângulo chamado acutângulo, né? Então, tem um nomezinho. Não se preocupa tanto com o nome, mas foca em entender que você tem esses três tipos de triângulo quando você classifica eles em termos dos ângulos, né? Esse triângulo aqui, que tem um ângulo alfa agora maior do que 90, né, um ângulo obtuso, é aquele triângulo que a gente chamava de obtusângulo, né, lá na escola. E, obviamente, né, o beta e o gama tem que ser menor do que 90 nesse caso. Você tem apenas um ângulo maior do que 90, né? E aí eu falei, obviamente, porque você tem que lembrar que a soma dos ângulos internos, né, de um triângulo, ela é sempre igual a 180, né? Então isso não esquece, nesse caso aqui, 180 graus, tá? Ou pi radianos. O fato é que se você tem um alfa maior do que 90, o beta e o beta mais o gama, né, tem que ser menor do que 90, ou seja, eles dois, beta e gama, não podem ser ângulos obtusos, né? E o último triângulo, né, bem famosão, é o nosso querido triângulo retângulo, né, que eu centralizo o A aqui como sendo o nosso ângulo reto, né? E nesse caso também você tem beta e gama menores do que 90 graus, né? E, em particular, como nesse caso aqui o alfa, né, eu coloquei como 90 graus, né, você tem beta mais gama igual a 90 graus. Né, beta e gama são chamados ângulos complementares. Né? Então, essas são os três tipos de triângulo que existem. Né? Então, começando nessa classificação. Bom, agora vamos falar um pouquinho do triângulo retângulo, porque ele tem uma importância muito grande, né? E ele tem uma propriedade, um teorema super famoso, que é o teorema de Pitágoras, né? Então, deixa eu desenhar aqui um outro triângulo retângulo. Vou desenhar vários retângulos nesse vídeo hoje. Alguns vão sair melhores do que outros, mas é isso aí, a gente vai fazendo como pode. Tá aqui o A, né? Agora eu vou chamar aqui esse cateto oposto ao ângulo beta de Bzinho, cateto oposto ao ângulo gama de Czinho e a hipotenusa, que é oposta ao ângulo reto, eu vou chamar de A. Tá bom? Então, o que o teorema de Pitágoras diz? Ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá bom? Não vou me preocupar em demonstração. Aqui a minha ideia é que você saiba, né, a importância da fórmula. Né? Não vou demonstrar o teorema de Pitágoras aqui. Eu vou falar um pouquinho mais sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Tá? Mas o Pitágoras ele tem que estar no teu sangue. Você vai ver ele várias vezes ao longo da tua graduação, nos cursos de matemática, de física. Vai estar sempre aí o teorema de Pitágoras, tá bom?
Então, como a gente fala em inglês aqui, né? Make sure, né? Tipo, certifique-se de que você sabe o Teorema de Pitágoras, que você conhece pelo menos uma demonstração, que você sabe aplicar o Teorema de Pitágoras e por aí vai, tá bom? Agora eu vou me deter um pouco mais nas leis de seno e cosseno, né? Que você pode pensar de alguma forma como sendo... Bom, o que acontece se o triângulo não é retângulo? Será que dá para fazer alguma coisa em termos dos lados desse triângulo, né? Será que a gente pode dizer alguma coisa, né? Então, sim, você pode, né? Se você tem um triângulo qualquer, o teorema de Pitágoras ele não vale, né? Mas vale a lei dos cossenos, né? Então, vou desenhar aqui de novo o nosso triângulo e você tem que a lei dos cossenos te diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado, né? Mais c ao quadrado, parece o teorema de Pitágoras, né? E aí você tem uma espécie de termo que corrige, né? O teorema de Pitágoras, porque não vai rolar aqui nesse caso, que é 2 vezes, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno desse ângulo que é formado por esses lados b e c, nesse caso, o cosseno de alfa, tá bom? Repara que se alfa fosse 90 graus, né? Então, o cosseno de alfa seria cosseno de 90, que é zero. Então, você recupera o teorema de Pitágoras, né? Porque isso cancelaria toda essa galera aqui, né? Então, de certa forma, o teorema de Pitágoras sai como uma consequência da lei dos cossenos, por assim dizer, né? Nessa linha de raciocínio, né? Mas o fato é que você pode usar o teorema de Pitágoras para demonstrar a lei dos cossenos, né? E isso que eu quero mostrar para vocês agora aqui, rapidinho. Então, veja bem, você pode fazer, né? Uma forma de você verificar, né, a lei dos cossenos, pode traçar aqui uma altura, tá? Então, eu vou fazer essa conta porque quero que você se habitue com um raciocínio matemático, né? Também, nesse sentido. Então, você tem aqui, né? Vou chamar esse ponto aqui de D, tá? Tracei uma altura que sai aqui do vértice C, tá? E onde ela bate lá no lado AB, eu chamei de D, né? E a gente pode usar a trigonometria a nosso favor para ver o seguinte, CD, né? Esse cateto oposto ao ângulo alfa, você pode escrever ele em função do seno de alfa, né? Porque agora DAC, né? D de dado, AC é um triângulo retângulo, né? Então, CD, você pode ver que ele vai ser B vezes o seno de alfa, tá? Por quê? Bom, basta você ver que CD dividido por B, né, é o seno, né, a definição do seno. Então, eu tenho um vídeo sobre trigonometria, onde eu defino seno e cosseno lá no triângulo retângulo. Se você está viajando aqui, de repente dá um pulinho lá e assista a nossa playlist de trigonometria, tá bom? Para você não dar bobeira. Tá? Então, você tem aqui, né, esse CD igual a B seno de alfa, tá? E o AD, esse pedaço aqui que vai de A até D, ele vai ser B cosseno de alfa, tá? Pelo mesmo motivo, ou por um motivo análogo, né? Tá? Então, verifica isso. E agora vamos olhar para o triângulo B de bola, D de dado e C. Vamos olhar para esse triângulo aqui e vamos aplicar o teorema de Pitágoras nele, tá? Como é que vai ficar o teorema de Pitágoras nesse triângulo? A hipotenusa dele é A. Então, vai ficar A ao quadrado, que está oposto ao ângulo reto aqui, né? Igual a o BD. Então, vamos lá. O AD é B cosseno θ. E o AB de bola é C. Então, D de dado, B de bola, vai ser a subtração entre C e o AD de dado, que vai ser B cosseno alfa, né? Então, é C menos B cosseno alfa ao quadrado
mais o outro cateto, nesse caso é a altura desse triângulo ABC, que a gente viu que era o nosso CD, então vai ser B seno de alfa, né? Beleza? Então, você pode botar esse cara aqui ao quadrado, você deve colocar ele ao quadrado, e agora você vai expandir aqui o lado direito dessa equação, e você vai ver o que vai acontecer. Então, aqui você tem C ao quadrado, né, menos 2 vezes o produto B cosseno alfa vezes C. Então, já vou ajeitar aqui para começar a ficar com cheirinho, né, de lei dos cossenos. E aqui, mais, né, B ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa, certo? Aí terminou essa primeira parte, mais B ao quadrado, agora a segunda, o B seno de alfa, vai ficar B ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, beleza? Tranquilo, né? Só estou expandindo aqui usando o produto notável. E aí você vê que, olha só, pela relação fundamental da trigonometria, né? Esse camarada aqui é B ao quadrado, né? Você pode botar ele em evidência, você vai ficar com seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, que é 1. Então, portanto, você pode escrever como B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de alfa. Então, se por acaso você estiver aí numa ilha deserta e tiver esquecido a fórmula da lei dos cossenos, com o teorema de Pitágoras e uma continha aqui, você consegue rededuzir essa fórmula. Mas o ideal é que essa altura do campeonato você tenha ela no teu sangue, então treina, faz uns exemplos, pega o seu livro de matemática básica favorito e treina esse assunto. E também escreve aqui, né, que a gente fez aqui como o a ao quadrado do lado esquerdo da equação, você também pode derivar fórmulas para o b ao quadrado, né, em função do a e do c, e do cosseno, né, nesse caso de beta, e também para o c ao quadrado. Então, aqui é aquela hora que, se você ainda está meio relutante em assimilar essa fórmula, vai lá, dá uma pausa e tenta completar aqui esses 3 pontinhos, e com isso você vai estar um pouco mais seguro sobre a lei dos porcentos, tá bom? Bom, então essa é a lei dos cossenos que eu queria falar com vocês. E também queria falar sobre a lei dos senos, né? Então deixa eu escrever isso, só para ficar bem claro. Essa aqui é a nossa lei dos cossenos. Bom, para estar no sangue. Tudo que eu falar aqui em termos de fórmula, você deve ter decorado, né? Tem que ser uma coisa fácil, de fácil acesso na sua memória. Não é para você ter dificuldade, é para você saber muito bem, tá? Porque isso vai ser um pré-requisito no estudo de cálculo, por exemplo, tá? E, bom, agora a lei dos senos, ela é um pouquinho diferente e ela é bem interessante também. Então, vamos desenhar um outro triângulo aqui, né? A, B, C. Estou mantendo a notação. Esse aqui é o alfa, ângulo beta, ângulo gama, A, B, C. E a lei dos senos, ela diz o seguinte, ela é fácil, até mais fácil de decorar, eu acho, que ela é A sobre o seno de alfa, né? O ângulo oposto ao A, tem que ser igual a B sobre o seno de beta, e tem que ser igual a C sobre o seno de gama. Tá? Então, essa é uma primeira parte da lei dos cossenos, da lei dos senos, perdão. E você também pode conferir, né, que essa razão é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita, né, ao triângulo. Circunferência é justamente essa daqui que passa, né, por esses pontos A, B e C. E agora eu vou ter esse desafio de fazer uma circunferência que seja minimamente decente aqui no quadro. Então, até que não ficou de todo ruim, né? Tá? Essa circunferência circunscrita, né, que passa por esses vértices do triângulo, né, ela tem um raio R, tá? E eu estou falando do diâmetro dessa circunferência. Tá bom?
E tem uma forma bem bonitinha, inclusive, de você ver essa forma, ver a lei dos senos, né? Sim, né? De cara, que é você pode simplesmente fazer com trigonometria, né? Você pode fazer assim, né? Só apagar o B aqui para poder fazer um traço. Pode puxar aqui um diâmetro, tá? Sim. Eita, isso é difícil. Se eu consigo traçar uma retinha assim. Traça um diâmetro aqui, né? Passando pelo centro da circunferência, tá? E aí você veja o seguinte, se você fecha aqui um triângulo, tá? Preciso chamar esse ponto aqui de alguma coisa, chamar esse ponto aqui de D, tá? Você fecha esse triângulo A, B de bola, D de dado, este ângulo aqui, né? Lembra daquelas aulas de circunferência, né? Que ele está olhando para o mesmo arco do que o ângulo do C. Então, esse ângulo é gama também, né? O ângulo que eu estou falando é o ângulo ADB, ele é justamente o ângulo gama. E aí, portanto, de cara, né? Você tem que, como a hipotenusa aqui, como esse outro ângulo aqui, o A, né? Nesse triângulo AB de bola, D de dado, ele está olhando para uma semicircunferência. Lembra esse ângulo interno, né? Esse ângulo inscrito, ele tem que ser reto, ele tem que ser um ângulo de 90 graus. Né? Então, portanto, esse triângulo AB de bola, D de dado, ele é um triângulo retângulo, e por isso você pode simplesmente dizer que o seno de gama, né? O seno de gama, ele é cateto oposto a gama, C sobre hipotenusa, que é 2R, e daí você conclui que 2R é igual a C sobre seno de gama, tá? E o que eu fiz para C e gama, eu posso fazer para A e alfa, e B e beta, e por isso eu derivo a lei dos senos, tá bom? Então, foi uma verificação, uma demonstração da lei dos senos para vocês. E por que eu estou fazendo questão, né? Como eu falei, estou fazendo questão de passar um pouquinho por essas demonstrações de geometria para ir aguçando, né, o cérebro de vocês para esses argumentos, para, né, para a necessidade de você mostrar as fórmulas, para você ter uma visão geométrica, né, mais calibrada, tá bom? Então vai vendo se você vai conseguindo dar esses passos e, além de decorar a fórmula, tentar entender de onde é que ela está vindo, tá bom? Isso vai te ajudar aí no teu treinamento, beleza? Muito que bem. Então, lei dos senos e lei dos cossenos, já falei, né? Lembrando também, né, a fórmula da área de um triângulo. Isso aí você vai usar a torta e a direito na faculdade, né? A área de um triângulo, ela é dada pela base vezes a altura dividido por 2, né? Então, é uma fórmula bem importante para você ter ela no coração. Tá aqui um triângulo qualquer, tá? Fiz ele com cara de retângulo, mas não precisa, né? Não vou dizer que ele é retângulo, porque ele pode realmente ser um triângulo qualquer. E aí você tem aqui uma altura, né? Que nesse caso não está com muita cara de altura, mas deixa assim. Vou aqui escrever esse camarada aqui como A também, né? E a área, a gente usa normalmente a letra S para simbolizar a área, né? Seria essa base, que eu estou chamando de Azinho, vezes a altura, né, correspondente a esse vértice A, dividido por 2. Né? Então, essa é uma fórmula tradicional para você calcular a área do triângulo. Né? E uma coisa legal da trigonometria também é, se você chama esse cara aqui de gama, né, novamente, você pode simplesmente ver que, se você chama esse cara aqui de B, né, o Bzinho, que é oposto ao ângulo, ao vértice Bzão, você pode escrever o H como sendo
B seno gama, né? Então, você tem A vezes B seno de gama dividido por 2, né? Então, isso é legal, porque é uma outra fórmula, né, que usa trigonometria. Você vê que eu estou aqui articulando, né, entre a geometria plana e a trigonometria, né, para que você possa transitar bem também nessas áreas. A gente vai estar sempre usando trigonometria na geometria e vice-versa, para poder, às vezes, sair mais rápido numa conta, calcular uma área mais simplesmente e por aí vai, tá bom? Então, essa é uma outra fórmula, né, que envolve o seno do ângulo. Você pode escrever ele como sendo o produto, né, desses lados, né, que são vizinhos ao ângulo, dividido vezes o seno do ângulo, dividido por 2. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, essa é mais uma coisa que eu queria falar com vocês. E a gente tem agora a semelhança de triângulos, né? Triângulos são semelhantes, né, quando eles têm os mesmos ângulos. Então, vou escrever aqui, semelhança. Então, ou seja, você tem aqui, sei lá, um triangulinho, né? E um triangulão, né? Não sei se eu vou conseguir fazer eles tão iguais quanto eu queria, mas a ideia é essa, né? Então, você tem dois triângulos, pode chamar eles de ABC, né? D, E e F, por exemplo, tá? E se eles têm os mesmos ângulos, ou seja, esse aqui você tem alfa, beta e gama, e aqui você também tem alfa, beta e gama, ou seja, você tem dois triângulos, e aí você identificou que eles têm os mesmos ângulos, então existe uma proporcionalidade entre os lados desse triângulo. Ou seja, a razão entre DE, né, que é esse lado oposto ao ângulo gama, dividido por AB, que é o lado oposto ao ângulo gama no triângulo pequeno, né, ela tem que ser igual à razão, né, do lado oposto ao ângulo alfa, que é o EF, dividido entre, né, o lado oposto ao ângulo alfa no triângulo pequeno, que é o BC. E, para terminar, tem que ser igual a razão entre o lado oposto ao ângulo beta no triângulo grande, que é o DF, sobre o lado oposto ao ângulo beta no triângulo pequeno, que é o AC. Tá bom? Então, essas três frações, elas são iguais, ou seja, existe uma proporção. Aí você pode chamar essa proporção de um número L, tá? Um número qualquer, né, que você tem aí. Claro, se você pode, né, dobrar as coisas, a razão é 2, né, por exemplo, ou a razão é 3, ou a razão é 4, né, tipo, se todos os lados são 4 vezes os lados do pequeno, né, por aí vai, tá? E uma coisa importante, né, é você saber como que essa proporção ela varia para áreas, né? Então, se tem uma razão de semelhança L, né, entre os dois triângulos, qual seria a razão entre as áreas desse triângulo, né? E aí você pode ver, né, que a razão entre as áreas ela é dada pelo quadrado dessa razão de semelhança, ou seja, a área do triângulo DEF dividido pela área do triângulo ABC é igual a L ao quadrado, tá? E não é muito difícil ver isso, ainda na linha de te estimular a pensar um pouco mais, né? Se você baixa aqui uma altura, né? E uma altura aqui, né? Essas alturas elas também seguem as razões de semelhança. Você pode aplicar essa fórmula da área que a gente acabou de ver. Você pode ver que vai acabar sobrando um L ao quadrado, né? Então, tenta verificar isso aí, ver se você consegue se convencer do que eu acabei de falar, tá? Bom, e com isso, eu vou agora para a última parte da nossa aula, que é quero falar sobre polígonos, tá bom? Então, triângulo é isso aí, tem que estar no sangue, tem que saber tudo, de trás para frente, de frente para trás, né? E polígonos também. Polígonos,
que é o seguinte, né? Para começar, eu vou focar aqui nos polígonos mais importantes, né? Que são os polígonos regulares, tá? Né? Quem são os polígonos regulares? São aqueles polígonos que têm lados iguais e ângulos internos iguais, né? Então, por exemplo, um polígono regular de 4 lados, né, é o quadrado, né? Então, tem o quadrado. Agora foi longe demais. Torto demais. Quadrado, né? Não tá lá grande coisa, mas você entendeu. Um quadrado, ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Não basta só ter os lados, tem que ter os lados e os ângulos. Nesse caso tem 4 ângulos, né? Então cada um desses ângulos é 90. É de 90, tá? Bom, o que a gente precisa saber sobre o quadrado? A gente precisa saber a área do quadrado, né? Que é L ao quadrado, né? E a diagonal do quadrado, né? Que é essa distância aqui, tá? A diagonal do quadrado D, ela é L raiz de 2, tá? Eu calculei usando trigonometria lá na nossa playlist de trigonometria. Calculei o valor da diagonal. Perdão. O que mais? Então, o quadrado é mais ou menos isso. Não tem mais muito o que dizer, não. O que a gente tem a dizer agora sobre um polígono de N lados? Um número qualquer de lados. Sei lá, pensa. 23, 25, 18 lados. Então, vamos fazer aqui um desenhozinho dele. Então, esse polígono, né, de um número arbitrário de lados, né, como é que a gente vai analisar ele? Eu vou desenhar esse triângulo aqui, tá? E pega o centro do polígono e conecta a 2 vértices consecutivos. Né? E por que esse triângulo aqui é legal? Porque ele permite que a gente calcule algumas coisas. Né? Então, vou até... Bom, se esse polígono ele tem um lado de tamanho L, né? Então você sabe que o polígono ele vai ser essa coleção desses triângulos, né? Você tem N triângulos, então você vai ter N fatias, né? Como se fosse uma pizza, né? Poligonal, né? Então esse ângulo central ele tem que ser 360 graus dividido por N, né? Porque para cada lado do triângulo, do polígono, você vai ter um triângulo desse, certo? Então, vê se você se convence disso que eu acabei de falar, né? E de que esse ângulo aqui, ele é de 360, deixa eu fazer melhor assim, de 360, vou botar aqui do lado, ver se está certo, 360 dividido por N, tá? Então, aqui eu estou falando sobre um polígono de N lados, tá? 360 dividido por N, né? Vamos dar um zoom nesse triângulo, porque ele vai ajudar a gente a calcular algumas coisas. Então, vou dar zoom, né? Simbolizar aqui que eu estou trazendo esse triângulo para cá, né? E você tem aqui, então, assim, um lado assado. Vamos tentar fazer um triângulo minimamente decente. Então, você tem aqui esse ângulo, né, de 360 dividido por N e esse lado que vale L, né? Então, a primeira coisa que a gente tem, né, como calcular a chamada apótema, né, do polígono, que é a distância entre o centro do polígono e o lado oposto, né, ou uma das arestas desse polígono. Né? Então, você tem essa distância aqui, você vai traçar ela daqui, vai fazer um ângulo reto, né? E você pode escrever essa apótema, chamar ela de H, tá?
E aí uma coisa que você pode ver, por exemplo, né, desse triângulo retângulo que se formou aqui, você pode ver que a tangente desse ângulo, da metade desse ângulo de 360 sobre n, ou seja, a tangente de 180 dividido por n, né, esse ângulo de 180 dividido por n, ele vai ser o quociente, né, do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? Então, tem que ser L sobre 2 dividido por H. Então, se você tem o valor de N e o valor de L, né, a menos de um valor de uma tangente que você vai ter que ou buscar na tabela ou então você vai dar sorte, né, de saber, você consegue calcular o H, você consegue calcular o apótemo. Né? Então, é só fazer aqui o cruz credo e você vai encontrar o valor do apótemo. Né? O meu H ele é bem parecido com o meu N, né? Mas vocês estão percebendo aqui, vou de repente escrever melhor. Esse cara aqui é um H, tá? Bom, e esse outro cara aqui é um N, beleza? Então, essa é uma forma, né? Se você pensa, de novo, né? Como a gente estava falando naquela hora do triângulo, né? Tem uma circunferência que passa pelos vértices desse polígono regular, né? Esse centro, esse ponto vermelho aqui, ele é o centro dessa circunferência. Então, se você quiser chamar esse camarada de R, como sendo o raio dessa circunferência, também dá para você calcular o R, por exemplo, ou o H. Né? Ou seja, você pode aplicar, por exemplo, o teorema de Pitágoras e calcular o H em função do R, né? Tipo, R ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado. Lembrando que esse triângulo é um triângulo isósceles, então essa altura ela vai dividir o lado oposto em duas partes iguais de medida L sobre 2. Tá? E pronto. E aí o legal também é que com esse valor do apótema, você também consegue calcular a área, né, do polígono, porque no final das contas o polígono é esse conjunto, essa coleção de N triângulos, né? Então a área, né, do teu polígono de N lados, digamos assim, essa SN, né, vai ser N, né, que é o número de triângulos, vezes a área de cada triângulo. Né? Nesse caso, você pode escrever como sendo o valor do lado, né? Pensando aqui como sendo a base, vezes a altura, né? Que é o nosso apótema, né? Dividido por 2. Né? Então, essa é uma forma de fazer. Por exemplo, uma forma que você pode pegar, então, é pegar e substituir esse valor de H que você encontrar aqui dessa conta e expressar a área só em função do valor do lado e do valor de N, que é o número de lados, tá bom? Mas eu queria que você tivesse essa visão, né, do apótema e de como você consegue calcular o valor do apótema e como você consegue usar o apótema para calcular também a área do polígono, tá? Então, isso que eu queria falar sobre polígono, sobre um polígono qualquer para vocês, e com isso eu termino essa nossa aula, onde a gente passou por esses principais pontos, né, da geometria plana, são importantes para você poder mandar bem aí no cálculo, na álgebra linear, as matérias da faculdade, beleza? Vou ficando nessa, a gente se vê na próxima. Um abraço.